tempo para nós tomar uma aguinha e começar a dar uma olhada nisso aí, né? A gente já sabe que o resultado é zero, porque nós temos um intervalo simétrico e que a minha função arcotangente é ímpar. Mas como a gente quer calcular essa área, a gente não vamos escapar de que calcular a integral, né? Então, tem que calcular a integral da arcotangente. A gente já calculou isso. Quando que a gente calculou essa integral? Nós calculamos essa integral quando nós tratamos de integral por partes, né? Praticamente integral por partes. Então, se eu faço U sendo o arco tangente, por que eu faço U sendo o arco tangente? Para nosso bom e velho esquema Liat, né? Lembram disso? Né? Não tem o fio aí, depois. Liat, mas eu só... Então, meu Liat. Então, no meu Liat, o meu I são os arcos, né? É meu arco tangente. Então, o que vem primeiro, né, é meu U. O que vem primeiro na escala Liat, meu U. Bom, sobrou quem? Sobrou o 1, né? O 1dx. O 1dx é algébrico, né? Então, meu 1dx é algébrico, vem depois. Então, meu arco tangente está acima do algébrico, portanto, arco tangente é o U. Então, dessa maneira, a derivada do arco tangente, a gente sabe que é 1 sobre x² mais 1. Né? Aplicando, né, a fórmula da integral por partes, né, o que nós vamos ter? Nós vamos ter isso aqui. Ou seja, a gente tem o U, o U vezes V, né? Então, o meu U é arco tangente vezes o V, que é x, menos o x vezes o du. Ou seja, x vezes 1 vezes 1 sobre x² mais 1. Bom, agora vamos lá. Resolvendo esta integral aqui, vamos botar uma outra cor. Não, vermelho. Resolvendo esta integral aqui, eu vou chegar nisso aqui, né? Por quê? Por que eu vou chegar nisso aqui? Porque se o meu U é x² mais 1, o meu du vai ser quanto? Vai ser 2x dx. Então, eu tenho 2 aqui, falta um meio lá fora. Então, coloquei um meio aqui. Esse meio que está aqui, né? Desta maneira, eu tenho du, eu vou ter um meio de du sobre u, né? Então, um meio de du sobre u é logaritmo de u. Meu u é x² mais 1, portanto, ficou um meio de log de x² mais 1. Bom, se eu for fazer o limite de menos infinito a mais, de menos 1 a mais 1, né? A gente já viu que essa integral vai dar zero. Então, vamos provar que isso aqui dá zero. Não precisaria fazer de menos 1 a 1, mas a gente vai fazer porque nós estamos já aqui, né? Então, fazendo essa continha, não nem o resto. Nota aqui. Substituo 1 e menos 1 e faço a continha, né? Então, o que acontece? Aqui eu tenho arco tangente de 1. Aqui eu vou ter menos e menos, vai ficar mais. Arco tangente de menos 1. Log de 2 menos. Menos e menos dá mais. Bom, o que vai acontecer aqui? Bom, primeiramente, isso aqui a gente já pode mandar isso aqui embora, né? Porque é menos um meio mais um meio, foi-se. Agora, arco tangente de 1 é π sobre 4. Arco tangente de menos 1 é menos π sobre 4. Isso a gente pode até ver no gráfico do arco tangente, né? Eu tenho, como ele é simétrico aqui, então se eu entro com 1, vai dar
π sobre 4. Se eu entro com menos 1, dá menos π sobre 4. Né? Então, não tem problema. Menos π sobre 4 mais π sobre 4 dá 0. Né? Então, não tem mistério. Então, a gente viu que realmente dá 0. A gente pode acreditar, né, que se eu tenho no intervalo simétrico uma função ímpar, o resultado é 0. Então, portanto, de menos 1 a 1 é 0. Mas o nosso objetivo é calcular a área. Né? A área que nós queremos é 2 vezes a integral de 0 a 1. Né? Ou seja, é essa região, é essa área aqui, né? Então, essa região aqui é igual a essa. Se eu fizer daqui até aqui, vai dar 0 a integral. Então, nós temos que calcular a integral 2 vezes daqui até aqui. Então, tá. Mas aqui eu chamo a atenção do seguinte, gente. O problema é calcular a área. Se fosse calcular a integral, simplesmente calcular a integral de menos 1 a 1, 0 e acabou. Não tem papo. Mas o nosso problema aqui é calcular a área. E aí nós temos que dividir aquilo que eu falava antes, dividir os objetivos. Área é uma integral, porém integral não é área. Tá? Não existe área 0, mas eu posso ter integral 0, como nós vimos agora. Então, se é para calcular a integral, acabou-se, é 0. Mas o nosso objetivo, o objetivo do problema é calcular a área. Então, eu tenho que fazer isso. Então, isso tem que ficar bem claro, porque depois lá adiante eu posso perguntar, aí eu ponho uma integral ímpar, e aí o vivente me aparece com essa resposta, e eu vou desconsiderar. Né? Por quê? Integral ímpar, intervalo simétrico de função ímpar é 0. Mas aqui eu estou calculando uma área. Bom, então tá, calculando a área, eu vou fazer então de 0 até 1. Desta maneira, vamos voltar, pulei um pouquinho. O que aconteceu? Ficou, aqui eu já tenho vários pulinhos, né? Então, arco tangente de 0, vai ficar 0, arco tangente 0, né? Isso aqui, não vou perder muito meu tempo. Começou 1 aqui, 1 mais 1, 2, 0 arco tangente de 0, ou seja, não precisa. E aqui eu vou botar 0. Né? Aqui tem um erro de sinal. Eu tenho que redimir. Né? Apesar de que ele não vai alterar nada. Aqui é mais. Por quê? Por que é mais? Né? Porque aqui é sinal negativo, né? E na hora que eu estou fazendo um sinal negativo, ficou 1 arco tangente, né, de 1 menos 1 meio do ln de 2. Primeiro lado, menos 0, né? Ficou 0, arco tangente 0 é 0. Menos 1 meio de ln de 1. Esse menos aqui. Com esse menos aqui, vai ficar, então, mais. Bom, por que não vai alterar grandes coisas, né? Só eu ter que ter feito essa reedição. Não vai mudar nada, porque quanto é que é o logaritmo de 1? Né? Não vou nem gastar pilha de calculadora, né? O logaritmo de 1 é 0. Então, o logaritmo de 1 é 0, não precisamos gastar pilha dessa calculadora. O que acontece? Né? 0, arco tangente de 1 é de meios. Né? E aqui eu acho que aqui sim pode ter tido um erro. Não, tá certo, certíssimo. Não tem erro nenhum. 2 vezes 1 meio dá quanto? 2 vezes 1 meio dá 1. Né? Então, isso aqui é 0. 2 vezes 1 meio deu 1.
2 vezes, né, sobre 4. Portanto, deu π sobre 2 menos ln de 2. Π sobre 2 é em torno de 1,5. Ln de 2 é 0,69. Então, continua dando um valor positivo. Tá? Então, tem que ter bem claro essa distinção. Integral de menos 1. Vamos botar aqui, né? Assim, integral de menos a, né, de uma função ímpar, isto é 0. Né? Ou seja, se eu estou indo de vou fazer um adecente, de menos a até a, de uma função ímpar é 0. Tá? E que integral é uma coisa, área é outra. Porém, a área é sempre uma integral. Tá? E integral nem sempre é área. Tá? Bom, isso aqui é bem importante. Integral nem sempre é área. E a integral aqui tem que sempre chamar a atenção da simetria do intervalo de integração. Simetria do intervalo de integração, função ímpar de C0. Tá? Bom, é isso que eu tinha para falar sobre assimetrias. Um outro exemplo bem importante que vai surgir agora, esse exemplo aqui. Acho esse exemplo aqui o máximo. Bom, eu acho ele o máximo porque descaradamente a gente vê que ó, x na 250. Aí o aluno vai ficar assim, nossa, que coisa horrível precisa ser feito. Não precisa fazer nada, né, gente? Isso aqui é uma função ímpar. Né? Isso aqui é uma função ímpar. Aí alguém diz assim, mas como se isso aqui é par? 250 é um número par. Sim. Né? Como é que eu sei que ela é uma função ímpar? Vamos pensar o seguinte. Por exemplo, seno de π sobre 2 é 1. Né? Então, vamos pensar assim. Se eu pegar menos π sobre 2, eu vou botar π sobre 2 na 250 do seno de π sobre 2. Isso aqui vai dar π sobre 2 elevado a 250. Né? Agora, se eu fizer menos π sobre 2 elevado a 250 vezes o seno de menos π sobre 2. Bom, o seno é ímpar. Seno de menos π sobre 2 é menos 1, né? Ou seja, isso aqui é menos 1. Menos elevado a um expoente par continua sendo positivo, ou seja, 250. Isso aqui a gente sabe que vale menos 1. Então, no final das contas, eu tenho menos π sobre 2, 250. Qual é a diferença entre isso aqui e isso aqui? A diferença é simplesmente o sinal negativo. Portanto, se a diferença entre os resultados testando com um valor positivo e testando o mesmo valor, só que negativo,
a resposta é a diferença entre eles é um sinal negativo, então a minha função ela é ímpar. Portanto, a gente não precisa ter muita pilha para chegar à conclusão que isso aqui é zero. Certo? Porque é uma função ímpar e eu estou calculando, né, num intervalo simétrico. Ok? Então, não tem mistério. Uma vez eu ajudei a fazer uma prova de seleção de mestrado, um programa de engenharia de recursos hídricos, e eu sugeri, se não me engano, era -2/2, x na quarta, é a mesma coisa, seno de x. Né? Como uma das variáveis que o aluno tem que jogar num processo de seleção é com o tempo, o aluno até pode fazer isso aqui por integral por partes. Fazer isso aqui por integral por partes é um trabalho monstruoso. Dá para fazer? Dá. Mas já perdeu, sei lá, 20 minutos fazendo isso aqui por integral por partes. Né? Se ele se desse conta que isso aqui é uma função ímpar, ele botava zero e ia para a próxima questão. Então, né? Eu já fiz esse tipo de maldade no banca de processo seletivo. Então tá, intervalo de integração é simétrico, portanto, a integral é zero. Bom, vamos ver um exemplo interessante. Bom, sabe que o professor de vocês é estatístico, e como bom estatístico, eu não posso deixar de falar, né, daquilo que é muito importante na estatística, a bendita normal padrão, né, ou a distribuição normal padrão. A distribuição normal, né, é uma distribuição de variável aleatória contínua, né, e quem fez a disciplina ou vai fazer a disciplina vai chegar lá e eles vão entregar para vocês uma série de tabelas. Essas tabelas de probabilidade que vocês vão ter lá, elas são resultados já de integrais. Essas integrais vocês vão ter oportunidade de resolvê-las na disciplina de cálculo numérico. Lá em cálculo numérico, né, a gente tem recurso, né, matemático, vamos dizer assim, né, ferramenta matemática, para dar conta desses problemas. Aqui nós vamos dar uma tapeada. Tapeada como? Claramente a gente vê que a minha função, né, a minha curva gaussiana, né, a gente chama essa de curva gaussiana, a gente vê que esta função ela é par. Eu já falei disso, né? O e na menos x ao quadrado, ou z ao quadrado, tanto faz, sobre 2, é uma função par. Né? Tanto faz. Se eu fizer botar um valor negativo ou positivo, eu vou ter sempre o mesmo valor. E a gente pode enxergar aqui pelo gráfico, né? Ou seja, se eu recortar aqui sobre o eixo y, eu consigo dobrar e todos os pontos, um ponto vai ficar em cima do outro. Bem bonitinho, né? Ou seja, esse pontinho aqui vai ficar bonitinho em cima desse pontinho aqui. Né? Vamos pegar um outro pontinho. Esse pontinho aqui vai ficar bonitinho em cima desse pontinho aqui. E assim por diante. E uma característica muito importante da normal padrão é que se eu integrar de menos infinito a mais infinito, né, eu calcular essa área de menos infinito a mais infinito, faço essa integral aqui, a resposta é 1. Ou seja, a probabilidade é 1. Né? Então, essa é uma característica muito importante. Integrando de menos infinito a mais infinito, a integral é 1. O que eu tenho aqui embaixo? Né? O que acontece? Por que eu tenho esse raiz de 2 aqui? Lembrando, o que é esse 1 sobre raiz de 2? Esse 1 sobre raiz de 2 é uma constante, né, gente?
Não tem mistério. Eu tenho uma constante. Se eu tenho uma constante, tenho 1 sobre raiz de 2π. Fica como? Menos infinito, mais infinito, de e na menos z ao quadrado sobre 2, dz. Isso aqui é igual a 1. Bom, nós queremos isolar a integral. Eu quero isolar a integral. O que eu faço se eu quero isolar a integral? Eu pego essa raiz de 2π, essa raiz ela está o quê? Ela está dividindo aqui, né? Ela está dividindo, como é que ela passa? Ela passa multiplicando. Então, quanto é que dá 1 vezes raiz de 2π? Raiz de 2π. Então, se eu quero fazer a integral apenas de menos infinito a mais infinito, só do e na menos z ao quadrado sobre 2, dz, igual a raiz de 2π. Ah, professor, mas aqui está x, não está z. Tem alguma diferença? A variável, a gente chama essa variável de variável muda. Ou seja, não faz diferença. É x, z, t, se, sei lá, alfa, beta, eta, lambda, né? Não faz diferença nenhuma. Tanto da integral, né? Mas no contexto dos problemas sempre faz diferença, né? Porque o nome que se dá para as coisas é muito importante. Bom, aqui eu usei o z porque quando vocês forem lá para a probabilidade, vocês vão padronizar uma normal usando a letra z. Mas esse é outro assunto. Bom, então a gente sabe que essa integral aqui é infinita mais infinita é 2π. Vamos fazer uma coisa. Ela é uma função par, né? Isso aqui é bem importante a gente saber que ela é uma função par, porque ciente dessa simetria, nós podemos fazer uma série de coisas. Tá? Por exemplo, quanto vale essa integral? Né? Quanto vale essa integral? Eu estou indo de 0 a mais infinito. Bom, se eu sei que de menos infinito a mais infinito é raiz de 2, é raiz de π sobre 2, né? E eu quero só essa parte aqui, né? Ou seja, eu estou indo de 0 a mais infinito. Eu estou indo de 0 a mais infinito. Então, se tudo, aqui é tudo, mas eu quero só a metade. Quanto é que é metade? Metade é raiz de 2π divide 2, né? Como de menos infinito a mais infinito é raiz de 2π, tá? Vamos arrumar aqui. Vou ter menos infinito a 0 e de 0 a mais infinito. Dessa forma. Opa. Pulei demais. Então, dessa forma, essa integral aqui é quanto? É raiz 2π, né? Só arrumar isso aqui melhor. Raiz de 2π dividido por 2, né? Porque desse lado de cá eu tenho raiz de 2π por 2. Desse lado de cá eu tenho raiz de 2π por 2. Se eu somo um com o outro, esse daqui com esse daqui vai me dar o 2π, né? Que é bem intuitivo, né, gente? Não tem muito mistério. E você pode enxergar que a gente não está fazendo conta de integral, a gente está fazendo conta de mais e menos olhando para um gráfico. E é isso que vai acontecer agora. Né? Ah, sim, apareceu aqui. Né? Por exemplo, vamos ver o seguinte. Sabendo que isso aqui, de menos infinito a 1,33,
esta integral vale 0,0918, e pede para calcular o A e pede para calcular o B. Olha só, de menos infinito até aqui, ele conhece. Então, agora ele está pedindo para mim. O que ele está pedindo para você? Calcular de 1,33 a infinito, ou seja, esse mesmo ponto daqui para lá. Quanto é que vai ser isso? Precisa fazer muita conta, né, gente? Se daqui até aqui, se de menos infinito até aqui, esse valor aqui, como a minha função ela é par, o que eu sei? Quanto é que é de 1,33 a mais infinito? É a mesma coisa, né? Quais foram as informações que nós usamos? O gráfico e o fato que ela é par, né? Ou seja, na verdade a gente usou isso aqui, o fato de que a função é par. Só, não precisaria nem ter o gráfico. Certo? O gráfico é só ilustrativo. Tá. Então, você vê, não é grandes mistérios. Né? Bom, como n menos z ao quadrado sobre 2 é par, né? Ou seja, a área daqui para lá é a mesma daqui para cá. Ou seja, né? Menos infinito a menos 1,33 é a mesma de 1,33 a mais infinito. Um fato importante, novamente eu falo, porque eu já vi muita gente com esse tipo de questão se perder com esse 1 sobre raiz de 2π. Porque 1 sobre raiz de 2π é um número, né? Uma constante. Você sabe que o π é um número. Então, ele pode sair para fora da integral. Né? Desta forma, o que acontece? Se ele sai para fora da integral e ele está dividindo, ele passa para o outro lado como? Multiplicando. Né? Então, de menos 1,33 a mais infinito, só do n menos z ao quadrado sobre 2, né, eu vou ter que multiplicar o 0,0918 por raiz de 2π. Tá? Ou seja, esse número aqui resulta da multiplicação disso aqui. Ou seja, peguei a calculadora e fiz a continha. Tá? Falo porque, olha, eu já vi de gente travar com esse raiz de 2π, né? E aí, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, e agora? Geralmente é na última aula do semestre, né? Como essa, então aí fica todo travado, apavorado. Né? Mas o problema, só voltando lá ao nosso problema, aqui eu me antecipei um pouco, né? A resposta disso aqui é isso aqui, né? Ali eu fui um pouco mais além. Eu fui um pouco mais além, né? A resposta da letra A é simplesmente 0,918. Ponto. Acabou. Fim. Eu fui um pouco mais além. Tá? Deixar bem claro isso também. Bom, vamos olhar para a letra B. É que para a letra B, isso que eu fiz é importante. Então, na letra B, temos isso aqui, né? Indo. Eu sei daqui de 1,33 eu conheço. Daqui para cá eu conheço. Eu quero saber esse grande meio aqui. E aí? Vamos pensar o seguinte. Se eu tivesse considerando, né? Eu estivesse considerando aqui o 1 sobre o raiz de 2π. Aqui eu não estou considerando 1 sobre raiz de 2π, mas vamos supor que eu estou com 1 sobre raiz de 2π. Né? O que está abaixo da integral, né? O que está abaixo da curva, a gente sabe que vale 1. Então, vale 1. Mas eu estou tirando coisas. O que eu estou tirando? Eu estou tirando
isso aqui, eu estou tirando isso aqui. Quanto vale essa região? Quanto vale a área dessa região e quanto vale a área dessa região? Bom, a área dessa região aqui vale o 0,09118, ou seja, são quantas regiões com mesma área? 2, então é 2 vezes 0,0918, né? 2 vezes. Tá. Mas nós não queremos calcular 1 sobre raiz de 2. Eu quero calcular isso aqui. Então, o que acontece com essa raiz de 2π? Ela passa multiplicando, né? Ou seja, então ela multiplica. Resolvido o problema. Vamos ver se foi assim que eu fiz. Aqui, de novo, não tem nenhuma técnica de integração sofisticada. O que a gente fez? A gente só olhou o gráfico, considerou que a função é par e jogou com uma constante. Premissa. É premissa. Começo de tudo. Começo de tudo é que o que está abaixo, a área abaixo da curva em vermelho é 1. Então, como a menos x ao quadrado sobre 2 é par, né? Então, essa região aqui, 0,0918, né? Como eu disse para vocês, essa área aqui, né? Essa área aqui, essa área é igual a essa. Então, essa área aqui é calculada dessa maneira aqui. Eu sei que o todo é 1, eu estou tirando esses pedaços, e esses pedaços valem 0,0918. Tá. Então, dessa maneira, integral de menos 133 a 133 é 0,8164. Essa área aqui é 0,8164. Tá. Mas nós não queremos esse valor aqui, nós queremos apenas, né, a integral de menos 1,33, 1,33 e na menos z ao quadrado sobre 2 dz. Então, essa raiz que está dividindo, né, isso aqui é uma constante, ela vai passar multiplicando. Vamos ver isso aqui acontecer. Né? Então, como isso aqui é constante, né? Isso aqui é constante, foi para fora. Está dividindo, passa multiplicando. Portanto, o resultado é 2,0464. Simples assim. Tá? Simples assim. E esse é um raciocínio que vocês vão ter que levar para as disciplinas que envolvem estatística. Né? Porque vocês têm lá nessas disciplinas que envolvem estatística, geralmente uma distribuição normal. Né? E, por exemplo, isso não vale só para a disciplina de probabilidade estatística. Vocês têm disciplinas de qualidade, né? Engenharia de qualidade. Tudo que tem a palavra qualidade, vocês vão estar trabalhando com intervalos de qualidade. Né? Ou seja, você tem uma especificação de qualidade, você tem um intervalo. Quem é que rege isso? As benditas curvas normais. Né? Então, se eu for trabalhar com essas disciplinas, você vai sempre cair numa normal, você vai ter esse tipo de raciocínio de jogar com áreas. Bom, vamos fazendo ele devagarinho, apesar de nós termos só 4 minutos. Tá. Então, se eu for fazer de menos de 1,64 até mais infinito, vamos olhar o seguinte. De menos infinito até 1,64, aqui eu tenho 0,95. Vamos lá. Novamente,
eu sei que de menos infinito a mais infinito, considerando a raiz dentro da integral, eu tenho 1. Né? Se eu considero de menos de 164, de menos 164, ou melhor, de... aqui o professor caiu num trava-língua, né? Eu tenho de 1.64 até mais infinito, né? Vou considerar aqui. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o 1 menos o que eu conheço, né? Eu conheço, isso aqui é 0,95. Eu sei que o todo vale 1. Então, esse pedaço aqui vai ser quanto? Vai ser 1 menos 0,95. Simples assim. Então, aqui tem uma coisa que está errada. Ó, aqui tem um errinho, né? Menos infinito até 1.4. Ó. Faltando 3 minutos é bom a gente encontrar o erro. Ó. Tá. Vamos lá. É de 1.64 até infinito, né? Infinity. Isso aqui. Isso é 0,95. Agora, se eu considerar a mesma configuração aqui, né? Barra infinity. Né? 1.64. Né? Ou seja, 1 sobre raiz de 2π, ele é constante, ele veio para fora, então essa raiz de 2π passa multiplicando, né? Então, 1.64, volta lá em cima, barra inf, né? Vai ficar 0,05 vezes raiz de 2π. Agora sim tá certo. Tá? Como a vírgula ali sobrando, mas... A pergunta é de 1.64 mais infinito. Então tá respondido, certo? Bom, as demais situações aqui, né? Ó, as demais situações eu não vai dar tempo de fazer, porque já está terminando a live, mas são mais 3 slides. Tá? Semana que vem, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Semana que vem nós vamos ter, né, uma aula de exercícios. A aula de exercícios da semana que vem, eu conto com a colaboração de vocês no seguinte. Eu deixei um link aqui. Esse link aqui, ele vai para um questionário, vai para uma plataforma do Forms. Então, vocês vão escolher quais as questões que vocês querem que a gente faça ela comentada. As 2 mais comentadas de cada uma das atividades, eu vou fazer comentadas na próxima aula, certo? Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E aí, nós encerramos aqui. Então, preencham aquela atividade ali, façam, indiquem as questões que vocês querem que eu faça ela comentada, vocês têm todos os gabaritos. E era isso. Então, aqui nós encerramos o conteúdo do semestre. Semana que vem só exercícios. Certo, pessoal? Professor, uma questão. Vale? O questionário vai ser da matéria toda ou só do grau B? Grau B.